Eu não me tornei referência em validação analítica só porque eu sei fazer um teste F, um teste T, um teste de Cochrane, um teste Grubbs, porque eu sei calcular resíduos de curva analítica. Não foi por isso, foi porque eu sei planejar validações. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na live. Bom, a gente vai para a terceira live sobre validação. Já fiz 2 lives. Uma live foi falando sobre a importância do profissional entender sobre processos de validação. Depois, na segunda live, eu falei sobre a importância da validação em si, né? Por que a gente precisa validar métodos e qual que é a diferença entre validação e verificação de métodos, né? Essa confusão que o pessoal faz na nossa cabeça. Ah, eu preciso validar, preciso verificar. Oi, Aline! A Aline entrou aí agora. E essas 2 lives anteriores, elas estão salvas no feed, tá? Se vocês quiserem assistir depois, estão salvas lá. E hoje eu vou falar um pouco sobre planejamento de validações, né? Eu iniciei aqui a live falando que o que me diferencia em processos de validação não é eu saber a parte estatística, com certeza, né? Hoje eu me tornei aí referência na área de validação. Eu tenho certeza que todo mundo que me segue aqui já ouviu falar, né? É a Kelly, né? A Kelly Bezerra, da parte de validações. Eu tenho muitos atendimentos que eu faço para cliente, para laboratório. Muitos dos meus alunos de treinamento me buscam para essa parte de validação, porque é uma parte que eu trabalho há mais tempo até do que a ISO 17025, né? E porque eu desenvolvi uma forma de pensar a validação, né? Que é essa parte de planejamento que eu falo, que tem se tornado eficaz aí quando eu aplico nos meus clientes. E é sobre isso que eu quero falar aqui um pouco com vocês hoje, né? Semana que vem eu vou falar sobre avaliação do processo de validação, tá? Então eu vou falar ali um pouquinho sobre como a gente avalia dados de validação, vou dar alguns exemplos. E aí a gente encerra com essas 4 lives, essa maratona aí de lives sobre validação analítica, tá? Lembrando a vocês que eu tô com inscrições abertas para um treinamento presencial de validação analítica. Tem a parte estatística e tem essa parte de planejamento, tá? Que a gente vai discutir aí 16 horas de treinamento ao vivo só para falar de planejamento e interpretação de resultados de validação, que eu sei que é o maior gargalo. É o que eu sempre falo, uma planilha pronta todo mundo tem. O problema é saber o que colocar naquela planilha e saber se aquilo que você fez tá certo, né? Então são as principais dificuldades aí do pessoal. Bom, eu falo, né, que planejamento é importante, falei que eu vou fazer uma live sobre planejamento de validação, mas alguém sabe o que significa planejar uma validação? O que é esse planejar uma validação? O que significa quando eu falo assim, vamos planejar uma validação, vamos se preocupar com o planejamento? O que eu quero dizer com isso? Né? Quando a gente parte para um processo de validação, tem gente que já fica até com preguiça. Porque o processo de validação, ele é um processo trabalhoso, né? São muitas etapas, depende de investimento do laboratório, né? Porque você tem que gastar ali padrão, MRC, tem que gastar o tempo dos analistas, às vezes mais de um analista, né? Então, já tem todas essas coisas envolvidas. E aí, se você vai para a bancada sem organizar aquilo que você precisa fazer, e aquilo que você precisa fazer de forma eficiente, você não planejou, né? E aí é o maior problema do pessoal que vai realizar o processo de validação, né? Então, existem, tá, alguns parâmetros que a gente fala que são os parâmetros de validação. Se você já viu um pouquinho que seja, já estudou um pouquinho que seja sobre validação, você sabe que existem esses parâmetros. Você já deve ter ouvido falar deles. Vou passar aqui rapidamente só pra gente relembrar. Que tem o limite de quantificação, né? Que é o mínimo que aquele método quantitativo vai quantificar. Aí a gente tem o limite de detecção, que é o mínimo que aquele método pode detectar. E aí o limite de detecção, ele é mais importante para métodos qualitativos e não quantitativos. E para métodos em que a concentração daquilo que eu quero analisar é muito baixinha. Ou nível de especificação, né, o nível permitido daquela substância é muito baixo, ou a concentração na minha amostra realmente é muito baixo. Então, tem o limite de detecção. Aí a gente tem seletividade e efeito matriz, que são parâmetros bem parecidos,
né? E os dois parâmetros, eles têm o objetivo de ver se alguma coisa na minha amostra pode interferir na minha análise. Eu quero quantificar... deixa eu ver um exemplo aqui. Quero quantificar um metal específico, quero quantificar sódio na minha amostra. Será que a presença de magnésio ou de qualquer outra substância que tenha na minha amostra pode interferir a quantificação daquele sódio? Como que eu sei isso? Aí eu tenho que avaliar a seletividade ou efeito matriz, tá? E depende do tipo de método. Aí a gente tem a linearidade, quando tem curva de calibração, né? Então a gente avalia a linearidade, que são vários parâmetros na linearidade. Aí tem a sensibilidade da curva também, quando tem curva de calibração. Aí a gente tem a faixa de trabalho, que é o mínimo e o máximo que aquele método quantifica. Quem me acompanha aqui, quem já assistiu algum evento meu, quem já foi meu aluno em algum treinamento, sabe o quanto eu bato nessa tecla de que todo método existe uma faixa de trabalho. Não existe método que só tem LQ, tá? O meu método, ele quantifica a partir de 1 miligrama por litro até o infinito. Não existe esse tipo de método, tá? O seu método sempre tem um limite máximo de quantificação. Depende da sua técnica analítica, de vários fatores. Então, você precisa trabalhar essa faixa aí. Vai de quanto a quanto que o seu método quantifica. Isso depende da técnica analítica e depende do seu interesse também, tá? Aí, a gente tem faixa de trabalho, eu falei. Aí, a gente tem a tendência, que a gente também conhece como exatidão, né? Que a gente... Para esse parâmetro específico, a gente precisa de um material de referência certificado para que a gente fortifique aquela amostra e tente recuperar aquela concentração que a gente fortificou. Ou a gente pode comprar uma amostra de uma concentração conhecida, né, daquele analito lá, daquela substância que a gente quer validar, né, para aquele método. E a gente compra aquela substância, vai lá e analisa e avalia esse parâmetro de exatidão. E a gente tem também a precisão. Aí dentro da precisão ainda tem repetibilidade, que é várias repetições dentro de um curto espaço de tempo, efetuado pela mesma pessoa, numa mesma amostra. Aí tem a reprodutibilidade interna, que é quando a gente pode trocar o equipamento, trocar o analista, trocar o dia. E a parte de reprodutibilidade, que é quando a gente compara com outro laboratório. Tá? E por último, tem um parâmetro que é opcional, que chama robustez. Que a gente vai testar ali se o nosso método, ele sofre, né, alterações dos resultados com pequenas alterações no método, tá? Então, esses são os parâmetros cromatográficos, parâmetros de validação, né? Então, esses são os básicos. Aí, você sabe que existem todos esses parâmetros e você vai lá validar seu método. Aí, você não planeja, tá? Então, você vai para a bancada e vai querer fazer todos de uma vez. Se você não planejou, você vai se embananar lá na bancada. Você vai começar a perceber que, na teoria, foi lindo. Na hora que chegou na prática, que você não parou para pensar, poxa, mas esse método aqui, eu não tenho MRC para ele. E agora, como é que eu vou avaliar a exatidão? Nossa, esse outro método aqui, ele demora muito, eu não consigo fazer muitas repetições, muitas análises. Como que eu vou avaliar uma boa precisão dele? Ou esse método aqui, eu sei que tem interferentes. Será que é melhor eu fazer uma seletividade ou um efeito matriz? Será que horas eu aplico cada um desses testes? Então, esse tipo de pergunta que você vai se fazendo faz parte do planejamento. Gente, eu entrei na live assim, ó, e tô, né, metendo bronca, falando horrores, e não perguntei se vocês estão me escutando bem. Então, uma parte importante, só me avisem aí se vocês estão escutando bem, que aí eu continuo. Essa sou eu, né, gente? Eu ligo a câmera e vou falando e esqueço. Ó, já vi que muita gente entrou, depois da Aline entrou a Vivi, a Ju, a Ana Clara, o Rogério, a Maria Helena, beijo Maria Helena, a Carla, a Gabriela, a galera. Obrigada, Ju. A Ju já tá cansada de me ouvir falar de validação, né, Ju? Então ótimo, gente. Então, é o que eu tava falando, né? Você tem todos esses parâmetros na mão, e aí você vai pra bancada, e se você não parou pra se perguntar essas questões, você vai começar a se bananar lá. Você vai falar,
planejei fazer uma coisa, mas chegou lá na hora, não tá dando certo isso que eu planejei. E agora? Como que eu vou fazer essa validação? Então, esse momento de você planejar, ele te encurta, né, o tempo que você vai gastar ali nos seus experimentos e provavelmente vai fazer com que você acerte, né, os testes que você precisa fazer. Então, você seja mais assertivo ali no processo de validação. Ninguém tem tempo. A gente já sabe que o processo de validação, ele é dispendioso, né? Ele gasta tempo. Ah, que bom, Ju. A gente sabe que o processo de validação, ele já é dispendioso, né? Então, se você não planeja, as chances de você perder mais tempo são maiores, tá? Vai por mim, porque eu já passei por isso, tá? Eu falo que é importante porque eu já passei por isso. Eu fui a pessoa que não planejava. Eu sabia a validação, eu sabia de cor todos os parâmetros de validação. E eu ia lá, na hora de fazer, eu falava, ué, mas não tem isso. Ué, mas não tem aquilo. Como que eu vou fazer essa parte? Então, eu não pensava antes de ir pra bancada, né? E eu tive que aprender a pensar isso, tá? Então, como que a gente começa a avaliar essa questão do planejamento? Tudo parte do seu método, né? O método de ensaio. O que é o método de ensaio? Quando eu falo método de ensaio, tá? O método de ensaio é aquilo que eu quero analisar naquela minha matriz com aquela técnica analítica. Tá? Então, são 3 coisas. O que eu quero analisar, matriz e técnica analítica. Então, eu quero analisar sódio no leite por ICP. Ou eu quero analisar sódio no leite por absorção atômica. A sensibilidade, né, e a entrega do ICP é diferente do absorção atômica. Então, eu não posso planejar, talvez até possa, né? Dependendo do modelo da sua absorção atômica. Mas assim, e o sódio também é mais tranquilo. Mas dependendo do metal, eu não posso fazer o mesmo planejamento para esses 2 tipos de métodos, de técnicas diferentes. Porque são métodos diferentes, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso é conhecer o método. Vocês sabem, né, que eu trabalho com consultoria, esse é um dos serviços que eu mais aplico nos clientes, e muitos dos métodos que eu valido, eu não conheço, eu nunca executei na prática. E aí, para contornar essa questão, o que eu faço? Eu converso muito com a pessoa que executa o ensaio, né, eu troco bastante ideia com essa pessoa, eu vou fazendo várias perguntas para essa pessoa para eu absorver, né, todas as questões do ensaio, para que a gente consiga juntos montar um planejamento que seja eficiente. Né? Eu sempre brinco assim que o que eu faço no processo de validação é meio que o que um médico faz, né? Então, assim, o processo de validação, essa parte de planejamento é como você ir ao médico. Às vezes, você e seu amigo têm o mesmo problema parecido. Igual eu, Kelly, tenho enxaqueca crônica, né? Tô lutando aí contra esse problema, tem enxaqueca crônica. Eu tenho várias amigas que têm também esse problema. Inclusive, vão na mesma neurologista que eu. E o problema que a gente tem é o mesmo. Mas a forma que a nossa neurologista trata a gente é diferente. A medicação que a gente toma é diferente. A dosagem da medicação é diferente, tá? Então, a forma de conduzir o processo de validação é diferente por conta dessa questão do planejamento. Por isso que eu falo que é semelhante, tá? Eu vou olhar para o meu método primeiro. Então, eu vejo o que eu quero analisar, em qual matriz e qual que é a técnica analítica que eu tenho disponível, né? Se eu tenho uma técnica menos robusta, mais robusta, tá? E aí, esse é o básico que você tem que olhar. Depois você vai fazer algumas perguntas, né? Algumas perguntas você tem que se fazer, que quantos experimentos você vai aplicar em cada parâmetro daqueles de validação que eu citei. Na verdade, começa antes, né? Quais parâmetros de validação você vai querer avaliar? Depois, quantos experimentos você vai fazer em cada parâmetro? Quantas pessoas vão ser envolvidas no processo de validação? Quantos equipamentos você tem disponíveis, tá? Tudo isso você precisa se perguntar antes para fazer o planejamento. Essa questão de quantos experimentos fazer em cada parâmetro, tá? Vocês podem ter visto em vários protocolos, quem tá mais tempo estudando validação já deve ter visto. Tem vários protocolos que falam assim, você precisa
para avaliar a precisão, você precisa repetir, fazer replicatas independentes no mínimo 6 vezes. Né? Porque da onde que vem esse número 6? Da onde que criaram e padronizaram esse número 6? Tem um gráfico que mostra, é um estudo, tá? Vem de um artigo que mostra a variação do desvio padrão com o número de replicatas. E o desvio padrão, ele começa a dar uma caída brusca a partir de 6 replicatas. Então, ele começa a ser mais representativo do real, né? Quando você tá ali acima de 6 replicatas. É por isso que a gente usa esse número, tá? Pra fazer os testes de validação. Ah, vou fazer um teste de LQ, usa 6 replicadas. Vou fazer um teste de precisão, usa 6 replicadas. Né? Então, daí que vem esse número. Eu posso fazer menos? Eu posso, mas assumindo o risco de que eu tô jogando o desvio padrão daquela medida muito pro alto e que aquele desvio padrão pode não representar de forma correta os meus dados. Qual que seria o ideal? Eu trabalhar ali acima de 20 replicatas. Esse seria o ideal, tá? Em um curso de estatística, a gente aprofunda um pouco mais essas coisas. Mas, assim, o ideal seria você trabalhar ali mais de 20. Mas é viável para o laboratório trabalhar com 20? Já pensou? Você vai fazer um teste LQ, faz 20 vezes. Vai fazer um teste de precisão, faz 20 vezes. Né? Em cada nível de concentração. Fica inviável. Então, a gente descobriu um número ali que fica, né, no meio termo. Não fica tão ruim em relação ao desvio padrão e não fica tão ruim em relação à viabilidade dentro do laboratório, que são as 6 replicatas, tá? Então, é importante, gente, e isso não é só para validação, tá? Em qualquer coisa que vocês vão fazer da vida, não é só laboratório, não. Se perguntem primeiro por que vocês estão fazendo aquilo. Porque quando você entende por que você está fazendo aquilo, fica mais fácil você aceitar e fazer da forma correta. Essa questão das replicatas mesmo, é uma coisa que assim, todo mundo aceita, que são 6, mas poucas pessoas vão buscar saber por quê. Por que são 6? Ah, porque tá escrito lá no doc SEGEC 008. Não, são 6 por algum motivo. Vai estudar, vai pesquisar por que são 6. Para fazer sentido, para você convencer as pessoas que estão envolvidas no seu processo, que o processo de validação demora, porque existe uma explicação, porque você precisa, né, de que aqueles dados representem a realidade. Para que aqueles dados representem a realidade, você precisa repetir mais vezes, tá? Então, são questões que às vezes é pequena, às vezes no dia a dia, né, você tá... Não, Carla. Carla, eu fiquei com vergonha agora. Mas é isso, sabe? Porque às vezes a gente ouve falar, né? A Carla, eu ensinei um monte de coisa pra Carla, que às vezes ela nunca questionou. E é importante a gente se questionar, porque isso faz a gente aceitar mais e fazer a nossa equipe aceitar melhor ainda, né? Isso, depois eu vou fazer um post com esse gráfico e explicar sobre esse gráfico, tá bom? Para vocês verem que as coisas têm explicação. Estatisticamente tem explicação, tá? Então, você precisa ir fazendo essas perguntas. O planejamento se faz disso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito questionadora. Eu sou insuportável nesse ponto. Então, isso faz com que eu seja chata, mas também faz com que eu consiga... Eu lembro que desde a minha pesquisa de mestrado, sabe? Eu tirei conclusões, eu lembro da minha dissertação, que a minha banca... gostou bastante, porque eles falaram, nossa, você conseguiu extrair coisas da sua pesquisa que poucas pessoas fazem, mas é porque eu vou a fundo, eu questiono as coisas, sabe? E isso eu sempre fiz a minha vida toda. Eu brinco que eu sou uma péssima aluna, porque eu fico perguntando. Porque pra mim, assim, faz sentido quando eu entendo. Quando eu não entendo, se você vê que eu não tô perguntando, é porque eu não aceitei aquilo, tá? E aí eu vou ignorar. Se eu não aceitei, eu vou ignorar. Eu vou fingir que você não me falou aquilo. Agora, se eu tô questionando muito, é porque eu tô confiando. Tô querendo alinhar ali a verdade ali entre aquelas coisas. E aí eu instigo vocês a fazerem isso também, porque é daí, sabe, que faz com que as coisas se tornem mais fáceis. Muita gente fala, ai, Kelly, você, às vezes você explica, parece que é muito fácil. Mas realmente... pode ser fácil. Se você vai se fazendo essas perguntas, né? Essa questão do planejamento mesmo torna o processo de validação mais claro, né? Você vai ver ali tudo que você precisa fazer e o porquê que você precisa fazer cada teste, tá? Então vai melhorando ali, vai facilitando o processo.
Eu trouxe um exemplo aqui que é bem básico, tá? Já até usei numa outra live, que é a análise de pH, porque é o ensaio mais básico que a gente tem, né? No laboratório. E também é um dos mais desafiadores na hora de validar. Eu trouxe um exemplo para vocês verem como o planejamento, tá? É importante nessas questões, vindo lá do que eu falei, o método. Né? O método de ensaio norteia o planejamento, tá? Então vamos pensar aqui que a gente tem que fazer uma validação para um ensaio de pH em suco industrializado, tá? Suco de caixinha, suco industrializado. E a gente tem que validar um método para ensaio de pH em água tratada. São métodos diferentes. Por que são métodos diferentes? Porque a matriz é diferente, tá? A gente quer analisar o mesmo parâmetro, que é pH, que é um parâmetro físico-químico, né? Com a mesma técnica analítica, que é a parte de potenciometria, né? Então, a mesma técnica analítica, só que a matriz é diferente. Uma é suco industrializado, a outra é água tratada, tá? Então, esse ponto já norteia ali o nosso processo de validação. Aí, quais são os parâmetros, de todos aqueles parâmetros que eu citei, quais são aqueles que são importantes para a gente avaliar nesse método? Eu falei um bocado, mas quais são importantes? Limite de quantificação, porque eu tenho que saber o mínimo que aquele método quantifica. Aí, consequentemente, o mínimo que ele quantifica e o máximo que ele quantifica, tá? E aí, como eu tô falando de pH, não tem como eu fortificar uma amostra com pH conhecido. Não tem como eu adicionar pH na minha amostra, né? Então, a gente norteia essa faixa de trabalho a partir daqueles padrões de calibração do pHmetro, tá? Então, se o seu laboratório tem um padrão de 4, 7 e 10... Então, a faixa de trabalho vai ter que ser 4 e 10, tá? Não tem como a gente variar essa faixa de trabalho. Existem padrões de pH, eu acho que eu já vi de 1,86. Então, se você conseguir comprar esse, sua faixa de trabalho fica até mais ampla. E você pode tentar comprar o de 14 também, que aí sua faixa fica mais ampla ainda. pH é uma análise que você não consegue fortificar. Aí já era o primeiro bug, né? Você não pensa isso, pH eu não consigo fortificar. E na hora que você vai pra bancada, validar o método de pH, o que acontece? Primeiro meme da Nazaré lá, né? Cheia de questões na cabeça lá que não sabe de onde que vai sair. Mas se você pensa nessas questões antes, já começa a clarear. Tá, então a minha única saída é usar os meus padrões de calibração que eu tenho, que é aqueles padrões lá, né? Que a gente usa no pHmetro mesmo. Então eu tenho que avaliar LQ, faixa de trabalho, a partir dos padrões que eu tenho do pH. Aí eu tenho que avaliar a exatidão a partir desses padrões também. E para avaliar exatidão, esses padrões tem que ser MRC, tá? Aí, para avaliar a precisão, também eu posso usar esses mesmos padrões. Então, eu tenho esses parâmetros básicos, tá? Gente, aqui é só uma live, só para nortear, tá? Só para dar uma geral aí na cabeça de vocês, tá? Então, como esse ensaio, ele é de leitura direta, é um ensaio de leitura direta, pensa comigo, será que na hora de eu avaliar a precisão, né, lembra que eu falei lá que pode ter a reprodutibilidade interna? Será que na hora de eu avaliar essa reprodutibilidade interna, por ser um ensaio de leitura direta, será que é mais importante eu trocar o analista? Fulano, vem aqui, me ajuda a validar esse método, vamos eu fazer, você fazer. Ou será que é mais importante eu trocar o equipamento se eu tiver mais de um equipamento? Será o que é mais importante? Escreve aí, quem tá aí online. É um ensaio que... ensaio de pH, a gente pouco manipula a amostra. O equipamento, ele tem muito maior contribuição na análise do que a gente, como analista, né? Então, se eu tenho 2 equipamentos, 2 pHmetros, e eu quero avaliar uma reprodutibilidade interna, variando algum fator, que seja tempo, analista ou equipamento, vocês concordam que é muito mais eficiente eu trocar o equipamento do que o analista? E aí eu posso deixar outra pessoa trabalhando lá, livre, leve e solta? Pra que eu vou englobar essa pessoa? Porque o meu protocolo... Gente, vocês querem me irritar
é vocês me mostrarem assim, ah, não, porque o procedimento que a gente tem de validação fala que sempre tem que envolver a troca de analista. Não cita envolver a troca de equipamentos. Gente, vocês não podem construir procedimento interno de processo de validação amarrado desse jeito, não, tá bom? Vocês têm que falar sobre os parâmetros de validação e falar que vai planejar a validação, porque senão é um tiro no pé. Pra que eu vou envolver outra pessoa se o ensaio é de leitura direta e eu tenho outro equipamento? A não ser que, né, você não tem outro equipamento. Não, Kelly, eu não tenho outro equipamento. E aqui já aconteceu isso de um cliente meu. O cliente tinha... Gente, o laboratório, ele tinha 16 analistas. Olha que sonho. Tinham 16 analistas no laboratório. Laboratório físico-químico, tinham 16 analistas. E aí eles me falaram, Kelly, os 16 fazem o ensaio. Aí é uma realidade diferente, né? Aí é muita gente envolvida. Aí a gente não fez envolvendo todos os 16. Nós pegamos ali, acho que uns 6 dos analistas para fazer a avaliação de precisão, né? Então a gente avaliou tanto as pessoas quanto os equipamentos. Só que tá vendo que é outra realidade? Tá vendo que assim, a cada realidade vai mudando o planejamento? Se você se amarra e padroniza o negocinho ali, ó, para ficar tudo certinho, sua validação vai ficando um pouquinho incompleta, tá? Ela vai deixando de ter o potencial que ela poderia ter. Se você vai se amarrando ali no procedimento que tem lá no seu laboratório de validação. Então, assim, nesse exemplo que eu tô trazendo, se tem mais de um equipamento, é muito melhor variar o equipamento do que a pessoa, do que o analista, que é uma leitura direta, tá bom? Aí, qual que é? Até agora, tudo igual, tá? Água tratada, suco industrializado, tudo igual. O que eu iria diferenciar para fazer duas validações? Por que eu validaria faria duas validações para esses dois ensaios? Por conta da matriz do suco, né? Então, assim, como essa matriz tem muito mais coisas, assim, né? Pode ter alguns sólidos. Se for aqueles sucos, então... Sabe aqueles que são concentrados? Que a gente compra, assim, 1 litro e faz 20 litros em casa? Aqueles, assim, de potinho. Eles têm alguns particulados ali, né? Então, dependendo da sua matriz, pode ser que alguma coisinha ali influencie na análise. Então, por conta disso, eu faria um único parâmetro diferenciado para esse processo de validação, que seria a parte de precisão, tá? Na hora de fazer a precisão, que eu acabei de falar que eu trocaria o equipamento, né, na precisão. Na hora de fazer a precisão, como que eu faria? Na parte da água tratada, gente, a água tratada não vai ter nenhum problema. Então, eu faria com a solução do MRC lá, do próprio equipamento, sabe? A concentração na precisão, né? Os próprios padrões de MRC que eu tenho. Vamos supor que eu tenho um padrão de 4, um de 7 e um de 10. Então, eu ia pegar 7 porções do de 4, 7 porções ou 6 porções do de 6 e do de 10. Ia ler o pH dessas porções e ia fazer um desvio padrão. Para atender a água tratada, eu ia fazer isso. Agora, para atender o suco, o que eu ia fazer? Eu já ia tentar buscar no mercado amostras reais de suco, tá? Já tentando vislumbrar essa questão aí de poder ter algum tipo de questão ali na matriz. Uma dica, sempre a parte de precisão, sempre é melhor que você trabalhe com a própria amostra do que com solução padrão interna do laboratório, sabe? Porque você consegue avaliar muito mais coisas. Então, a única diferença que eu faria no planejamento dessas duas validações, de uma análise de pH em suco industrializado para uma análise de pH em água tratada, seria essa questão da precisão. Eu faria a avaliação da precisão no suco real. Ah, Kelly, mas aí pode ser que o pH lá no suco varie muito pouco, né? Você vai pegar uma amostra de suco de uma marca. Aí você vai pegar, né? Vai lá agitar, homogeneizar a amostra, preparar a amostra como tem que preparar, pegar 6 ou 7 porções e ler o pH. E vai ver se o desvio padrão relativo, né, dessa amostra tá dentro lá do critério que você colocou. Aí você pode ver se tem no mercado uma outra amostra do mesmo, do suco, né, do mesmo tipo de amostra, mas de uma outra marca,
que tenha um pH um pouquinho diferente. Pode ser que você consiga, pode ser que não, tá? Se você não conseguir, tá ótimo. Você faz só com essa mesmo. Aí você vai avaliar a precisão só num tipo de concentração. Não tem problema, tá? E aí você troca o equipamento e troca o dia, né? Faz no outro dia, no outro equipamento. Já é uma forma de você avaliar essa precisão na amostra real, tá? Então, essa seria a parte que eu faria diferente nas validações desses dois métodos. Deixa eu ver aqui, o João colocou. No estudo de precisão, eu não posso utilizar amostras de água e amostras de suco na mesma validação? Então, é o que eu falei, né? Eu faria a validação igual. Eu não usaria a matriz. Em momento algum eu usaria a matriz. Eu faria tudo com a solução padrão. O teste do LQ com a solução padrão por conta do tipo de análise, tá? O teste do LQ em solução padrão, a faixa de trabalho em solução padrão, a precisão em solução padrão. Na hora que chegar na precisão, aí eu não acho que seria necessário fazer da água tratada. Porque a água é tratada, né? Então, assim, ela não vai ter muita interferência. Diferente se fosse uma água bruta, um efluente, tá? E aí, eu faria o teste de precisão na solução padrão e na matriz de suco. Mas, se você quiser deixar mais completo ainda, aí você pode fazer, tá, João? Pode testar a precisão tanto na água tratada quanto no suco. E aí fica mais completo ainda. Eu já tive cliente que foi questionado por isso em processo de avaliação da SEGECRE, né? Então, o avaliador pediu, eu queria que você fizesse teste, né, da validação em diferentes matrizes. Por mais que a gente sabe que tem matriz que não tem interferência. Então, já para eliminar esse problema, perfeito. Já faria ali a precisão tanto na água tratada quanto no suco, igual eu expliquei, e já fecharia. Você não precisa fazer 2 relatórios de validação. Você faria todos os outros parâmetros juntos, com a solução padrão. Quando chegar ali na precisão, você explica que você fez uma precisão com a amostra de água tratada, a outra parte da precisão com a amostra de suco industrializado e serve para as 2 matrizes. É porque é um tipo de análise que não tem muita interferência, né? Tem outros tipos de análise que não dá para você misturar matriz nesse tipo de estudo. Por isso que eu tô falando que depende da técnica analítica, depende do seu método de ensaio. Quando eu falo de planejamento, quando eu vou dando esses exemplos, vai ficando claro para vocês? Só coloquem aí quem tá online no chat, se vocês vão entendendo o que eu quero dizer com isso. Com a importância do planejamento, com a importância dessas perguntas. Não tenham pressa, tá? Eu sei que a gente é cobrado, né, do outro lado. De quando eu era gestora de laboratório, eu tinha meta para validar métodos por ano, que eu sei que é o que muitos de vocês passam, né? E assim, eu ficava desesperada, porque assim, era uma pressão. Aí, eu não tinha tempo de gastar, né? Na verdade, não é que eu não tinha tempo, eu acho que eu não tinha cabeça livre para fazer esse planejamento, para fazer esses questionamentos que eu tô discutindo aqui com vocês. E minhas validações davam tudo errado, eu não saía do lugar, eu ficava sapateando. Vocês acham que eu sempre foi tudo lindo a minha vida com a validação? Foi não. Então foi, né, tendo esses erros que eu fui vendo que eu precisava mudar de rota. E só foi quando eu parei para fazer esses planejamentos que as coisas lá começaram a andar. E foi o mesmo raciocínio que eu fui trazendo quando eu saí desse laboratório e me tornei consultora. Tá? Porque eu vi que não funcionava daquele jeito. Daquele jeito, assim, de tentando ir levar... Não funcionava. Precisava padronizar o que precisava ser feito, o que era importante, tá? Eu não acho, tá? Que eu sou uma pessoa assim que... eu sou muito crítica de ter que fazer uma validação desnecessária. Não, eu acredito que tudo que eu solicito numa validação é coerente com o que precisa ser feito, sabe? E isso porque eu tenho o conhecimento, como eu tava falando antes pra vocês, de tudo que é importante. Por que cada coisinha ali é importante. E se você vai entendendo por que cada coisinha é importante, você também vai tendo essa clareza e vai sabendo, né? Enxugar da forma que precisa enxugar, porque não deixa de ser trabalhoso, né? Beleza? Hoje a live foi um pouquinho mais longa, né? E tá aprofundando. Semana que vem, aí como eu falei pra vocês, terça-feira, 12 horas, eu vou falar a gente vai falar discutir um pouco o resultado. Tá, Kelly? Planejei tudo. Parece que ficou tudo lindo, mas na hora de avaliar, deu tudo errado. E aí, eu jogo tudo fora, meus resultados, repito tudo.
vou limpando, né? Olha, cuidado com isso, hein? Vou limpando alguns resultados, até eu fazer passar, alguma coisa fazer passar. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Vou falar disso semana que vem, tá bom? Quem tiver interesse em participar da imersão, aprender um pouco mais, a gente ficar lá 16 horas falando sobre isso aqui, né? Que eu fiquei 40 minutos. Uma coisa que eu ficaria, na verdade, um mês falando só sobre isso.